Vamos lá. Bem-vindo. Agora eu vou falar da minha segunda releitura, né? Foi o Grama, que eu não lia desde 2020, quando saiu, né? E é Cara, importante eu não leio ressaltar. desde 2020 também. Só que olha o que é meu ponto aqui. Quando em 2020, eu tinha meus 14, 15 anos. Então, você não pega umas coisas que você pega mais velho, sabe? E esse gibi Exato. é muito cruel, assim, porque além dele ser real, né, de ser uma história real, ele é muito cruel em tudo que acontece, porque a guerra é cruel, né? Aqui você vai ter a Sim, história da Ok Sun Lee, né? É escrito e desenhado pela Kensuke Gentry, e que veio para o Brasil recentemente, né, na CXP. E aí você sim, vai ter a história da Ok Sun Lee, que era uma menina pobre na Coreia. Importante dizer que a Coreia, nessa época da guerra e até depois, ela sofreu muito, né? Tanto depois, quando foi separada as Coreias, mas aqui, ela, enquanto uma menina coreana, criança, que tinha que cuidar dos irmãos mais novos, enfim, eles não tinham muito para comer, inclusive, eles não tinham nada para comer, tinham dias que eles não comiam. Era uma infância sofrida, como é de tantas pessoas no mundo, assim. E a família dela, em dado momento, vende ela para ela se tornar uma garota de conforto. E garota de conforto nada mais é do que um nome bonito para uma escrava sexual. Exato. Os imperadores japoneses, né, inclusive os soldados japoneses na época da guerra, vale lembrar que os japoneses estavam do lado dos alemães, enfim, foi. Quando eles paravam para a guerra, quando eles iam para casa, enfim, e passavam ali pela Coreia, eles gostavam de saciar seus desejos carnais. E aí, para isso, foram roubadas, enfim, compradas crianças, tá? Meninas de 9, 14 anos, não eram adultas, enfim. E de qualquer forma, se fossem também, mas a problemática aqui ela é bem mais grave, né? sim. Para que elas fossem objetificadas para os japoneses usarem delas como elas quiserem. É importante falar que elas não eram adultas para que elas não engravidassem. Então, assim, faz o que quiser com elas e descarta. Era desse jeito. Então, assim, a Oxon Lee, ela teve uma vida muito grave, assim, muito sofrida, e aqui ela fala desses traumas dela e dessa vida dela, de tanta dor, de uma forma que ela conta a história dela sem você, por mais delicada que ela seja, você não, em nenhum momento você fica, como que eu posso explicar? Você fica vendo a força dela, saca? É muito Sim. além de você sentir dó, alguma coisa assim, porque você sente, claro. Mas ela é uma mulher tão forte, uma pessoa tão forte, por ter sobrevivido a todas essas coisas. Isso esse lance das garotas de conforto não é um negócio que a gente aprende na escola, não é nada disso, assim, é um negócio que Eu não sabia até ter lido. eu também, exatamente. É um negócio que tá lá, aconteceu na história, a Segunda Guerra, que foi um negócio que matou milhões de pessoas, direta e indiretamente, e além de mortes mesmo, a gente tem isso, que é o trauma psicológico de toda uma geração, de todo um Sim. país. Então, assim, é horroroso, ao mesmo tempo que o jeito que a Kensuke ela decide contar essa história é muito bonito. Então, chega até a embargar um pouco a garganta, porque é uma história tão triste, sabe? Mas que vale a pena demais ser lida, principalmente se você curte história, assim, é um trabalho jornalístico, um documentário, assim, se é que pode dizer assim. Claro que no sentido que a Kensuke ela constrói a história, dá para dizer que ela tomou algumas liberdades na hora que ela conta Sim. da infância, porque por mais que ela tenha entrevistado a Oksun Lee, a gente, enfim, não tem como saber como que eram as coisas exatamente do jeito que elas estavam acontecendo, enfim. Então, o jeito que ela constrói o mundo em seus E o desenhos, a peso narrativa também, mesmo. né? Ele tem que tirar um pouco o Exato, peso de certas cenas, porque senão ia ficar inviável. exato, Vale destacar exatamente. também que eles levavam essas garotas, né, essas crianças, para os países que eles estavam invadindo. Então, Exato. se eles tiveram guerra na China, na própria Coreia, mas na China eles levavam, transportavam, porque eles também não queriam a história de gravidez, eles não o Japão proibiu essas questões, então aí eles não iam usar japonesas. Questão de Exato. tratar o ser humano como lixo, cara, é um quadrinho pesadíssimo. A gente leu durante a pandemia, então também foi uma loucura da nossa cabeça pensar nesse sentido, né? A gente leu um material desse durante a pandemia, né? Sim, Porque exato. já não tava coisa boa e a gente ainda resolveu ler um bagulho desse. E vale destacar que ela fez o A Espera, que fala sobre a, a não é partilha, né? Porque não é o certo, mas foi quando se criou as duas Coreias, né? E Sim. também é uma história dura, cara. O Grama, eu acho que até agora eu li
3 gibis dela, ela lançou 5, né? Tem o Jun e o Meu Amigo Kim Jong-un. E o meu Não, amigo Kim 6 Jong-un. então, desculpa, 6. Sim. Tem o Cães também e o Meu Amigo Kim Jong-un, é que eu tenho 5, falta o Cães. Eu acredito que o Grama seja o principal de todos por causa da temática, mas Sim. o Jun é um baita de um quadrinho sobre criança com autismo, um baita de um quadrinho. O Espera é um baita de quadrinho de guerra sobre questões de como você separa famílias, cara. Os caras separaram Exato. famílias, teve a oportunidade de uma vez na vida de poder família depois de 50, 60, sei lá quantos anos se unirem para se ver, filhos, Exato. netos. Então é foda, cara. Grama é um quadrinho pesadíssimo, mas você. Necessário. Ó, até Necessário. meu pai tá na live, olha que bonito. Elvis Rodrigues da Silva. Hello, Elvis. Muito, o mundo precisa de mais de pessoas como vocês. Obrigado. Muito obrigado. Ficamos felizes. Ficamos Ficamos felizes. felizes. Mas, cara, é duro, vale muito ler. São daqueles quadrinhos que eu acho que não é nem questão. Na verdade, seriam quadrinhos bons para você colocar na escola a nível fundamental e médio, talvez. Se você for Sim. pensar, né? Por mais pesada que a história seja, é importante dizer que é história, de fato história, que aconteceu, e isso beira o ficcional de tanto absurdo que acontece, de tanta crueldade de fato. E você fala, caralho, isso aqui é nível de vilão de filme, enfim, mas o mundo consegue ser bem pior, né? Então a guerra consegue ser bem pior. E a gente sabe disso, a gente vive tempos sombrios do mesmo jeito que ali estavam se vivendo tempos sombrios, enfim, a gente não para entrar mais a fundo, mas enfim, a gente tem milhares de crianças que morrem em guerra diariamente, crianças que não tem nada a ver com isso, né? Porque são crianças, e aqui é isso também, são crianças que enfim, foram tiradas de suas famílias para servirem prazeres de gente que estava matando outras pessoas. É tão absurdo e necessário. Então, assim, precisa ser lido e é um gibi sensacional. É isso, assim. Eu fiz uma resenha na época também, eu não lembro muito bem o que eu falei, mas... É bom até ver que você vai mudar. Talvez hoje, se a gente lê, são quadrinhos que é bom ler, você lê de tempos em tempos. Porque você também aprende muita coisa, você mudou como pessoa, você teve outras. Cara, eu li o quadrinho que saiu, esse é da Comic Zone, o Guarani, eu não vou lembrar o subtítulo. Fala sobre a guerra do Paraguai, né, cara? Que como tanto o Brasil foi um país desgracento nessa guerra. E ele se uniu depois com a Argentina e com o Uruguai para atacar o Paraguai. Aí, de contramão, o presidente lá do Paraguai, acho que na época já era presidente, ou o monarca de lá, mandou crianças para a guerra para poder não desistir, em vez de... Cara, tem momentos que é melhor você se render, e foi assim, foi um massacre, foi um bagulho bizarro que aconteceu. Então tem muita coisa que a gente não aprende na escola, que os quadrinhos te ensinam, e depois você vai mais a fundo pesquisar, vale muito a pena.